com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início à introdução do quarto trimestre de 2013 da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos sabem que nós costumamos, no início do trimestre, fazer uma aula introdutória para dar um panorama geral a respeito do estudo do trimestre, a fim de poder contribuir melhor para que os irmãos possam preparar as suas aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós temos também a abordagem do trimestre, que já foi, inclusive, postada no site do portal Escola Dominical, onde nós temos um debate a respeito das questões que vão permear o trimestre. A abordagem do trimestre são questões que nós suscitamos e em debate, numa mesa redonda, nós apresentamos aos irmãos para que os irmãos possam ver qual é o espírito da lição do trimestre. Nesta introdução, nós vamos apresentar o trimestre propriamente dito. Então, são duas coisas distintas. Uma coisa é a abordagem do trimestre, a outra é a introdução que nós estamos iniciando agora. Neste quarto trimestre de 2013, nós vamos estudar o tema Conselhos para a Vida, a atualidade e de Provérbios e Eclesiastes. Nós estamos diante do que nós costumamos denominar um trimestre bibliológico ou trimestre bíblico, porque nós estaremos estudando dois livros das Escrituras Sagradas, os livros de Provérbios e de Eclesiastes. Logicamente, será o estudo de alguns temas de Provérbios e Eclesiastes, porque esses dois livros são livros que abrangem vários temas, vários assuntos, notadamente o livro de Provérbios, e, portanto, seria difícil sistematizar um estudo de cada assunto, de cada tema que é tratado em cada um desses livros. Mas foram escolhidos aí 13 temas importantes, tanto do livro de Provérbios quanto do livro de Eclesiastes. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, também é o vice-presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e que tem, nos últimos anos, comentado alguns trimestres das lições bíblicas. Inclusive, ele comentou o primeiro trimestre deste ano, quando nós estudamos sobre Elias e Eliseu. E agora ele termina este trimestre, este ano, com o quarto trimestre, comentando o livro de Provérbios e de Eclesiastes. Conselhos para a Vida. Este título foi muito feliz, porque, sem dúvida alguma, os livros de Provérbios e de Eclesiastes nos ensinam como viver sobre a face da terra. O livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, eles são livros do chamado conjunto dos livros poéticos. Os irmãos sabem que os teólogos, os estudiosos da Bíblia Sagrada, dividem os livros do Antigo Testamento em alguns grupos. O Pentateuco, que são os livros da lei, os 5 livros escritos por Moisés. Os livros históricos, que são os livros que narram a história do povo de Israel, que vão de Josué até Esther. Os livros chamados poéticos, que são poesias que foram feitas sob inspiração do Espírito Santo e que envolvem os livros de Jó, de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes e de Cantares de Salomão, e os livros proféticos, os livros escritos dos profetas que Deus levantou ao longo da história de Israel. Nós iremos estudar 2 livros que fazem parte do grupo dos livros poéticos. Como nós dissemos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares fazem parte do grupo dos livros poéticos. Só que os livros poéticos, eles podem, por sua vez, serem divididos em 2 grupos.
os chamados livros poéticos propriamente ditos, que são Salmos e Cantares de Salomão, e os livros chamados sapienciais, ou livros de sabedoria, que são os livros de Jó, Provérbios e Eclesiastes. Qual a diferença entre eles e o que eles têm em comum? Os livros poéticos, eles são chamados assim porque são verdadeiras poesias. O que é uma poesia? Na literatura, existem dois tipos de obras. Existe a prosa e a poesia. A prosa é um tipo de obra onde o autor fala e escreve a partir do mundo exterior, ou seja, a partir do mundo que está à sua volta. A referência do escritor em prosa é o mundo que está à sua volta. Por exemplo, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Esdras, por exemplo, nós vamos encontrar o seguinte, no livro de Esdras. Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. O escritor do livro de Esdras, ele começa narrando o primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Ou seja, nós nada sabemos a respeito do autor. Ele não parte do seu interior, dos seus sentimentos, para trazer a mensagem ao leitor. Muito pelo contrário. Nós nem sabemos quem é o autor, não temos informação alguma sobre ele. Mas ele parte a sua mensagem de um acontecimento. Ou seja, do pregão que o rei Ciro da Pérsia fez para que o povo judeu voltasse para a sua terra. Então, esta obra que parte do mundo exterior do autor, daquilo que está em volta do autor, é o que nós chamamos de prosa. A poesia é o contrário. A poesia é uma obra que parte do mundo interior do autor. Ele parte do mundo interior, lá dos sentimentos do autor. A referência não é o mundo que está em volta do autor, mas é ele próprio, os seus sentimentos, o mundo interior. É isso que caracteriza a poesia. E quando nós vamos ali no livro dos Salmos, por exemplo, o Salmo 137 diz assim: junto aos rios de Babilônia nos assentamos e chorando, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aquele que nos levaram cativos nos pediu uma canção, e o que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cantos de Sião. Aqui nós não temos nenhuma informação da época em que isto se dá. Sabemos que foi junto aos rios de Babilônia, mas a mensagem está centrada no sentimento do autor. Nós estávamos nos rios de Babilônia, nós havíamos pendurado as nossas harpas, estávamos tristes, e aí pediam para que nós cantássemos. Mas como que nós iríamos cantar se estávamos em terra estranha? A mensagem é voltada para o interior do autor. E é isto que se chama poesia. Os livros poéticos são livros na Bíblia em que o autor fala do seu interior, em que ele fala a partir daquilo que ele sente, daquilo que ele pensa. E os livros poéticos são divididos em dois grupos. Um grupo em que o que fala é o coração, é o sentimento.
São os livros do coração. Salmos e Cantares de Salomão. Em Cantares de Salomão nós temos o amor conjugal. Em Salmos nós temos o relacionamento da alma com Deus. São livros poéticos, profundos, porque partem do interior do autor, mas partem ou em razão do amor conjugal, que é Cantares, ou em razão do amor a Deus, que é Salmos. Já os outros 3 livros poéticos, eles são livros de sabedoria. Eles partem do interior do autor, mas não propriamente do coração, mas sim da mente. São livros onde nós temos reflexões, exames, conjecturas mentais, onde o que vale é o pensamento, é o raciocínio. E por isso eles são chamados livros de sabedoria. O livro de Jó medita sobre o sofrimento humano, o sentido do sofrimento. Por que Jó estava sofrendo? São debates que se travam no livro de Jó, onde nós aprendemos o papel do sofrimento na vida do justo. E, além do livro de Jó, nós temos estes 2 livros que nós vamos estudar neste trimestre. Os livros de Provérbios e de Eclesiastes. 2 livros que têm o mesmo autor. É Salomão, o autor destes livros. É verdade que o livro de Provérbios não foi escrito totalmente por Salomão. Existem algumas passagens do livro de Salomão que não foram escritas por ele. Mas a maior parte do livro de Provérbios foi escrita por Salomão. E o livro de Eclesiastes foi integralmente escrito pelo rei Salomão. São chamados livros de sabedoria. Por quê? Porque eles trazem as reflexões, os pensamentos a respeito da vida sobre a face da terra, de como viver sobre a face da terra, de acordo com a direção, a orientação de Deus. Então, o estudo desses 2 livros já nos levam à ideia da sabedoria. São livros de sabedoria, livros chamados sapienciais. E não haveria outro autor para escrevê-los que não fosse o rei Salomão. Amados irmãos, eu fico encantado com a Bíblia Sagrada, como a palavra de Deus é realmente a verdade, como diz Jesus lá em João capítulo 17, versículo 17. Deus sempre põe as pessoas certas para falar sobre os assuntos certos. Não haveria outro homem na face da terra que pudesse escrever sobre a sabedoria, senão o rei Salomão, que a Bíblia nos diz que foi o homem mais sábio que houve sobre a face da terra, tirando, logicamente, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 12, nós encontramos esta afirmação. O próprio Deus fala a Salomão: eis que te fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. O próprio Deus, respondendo ao pedido de Salomão, que havia pedido sabedoria para guiar o povo de Deus, disse que daria a Salomão sabedoria como nunca mais daria qualquer homem sobre a face da terra. Não tem prêmio Nobel que seja mais sábio e inteligente do que Salomão. Porque Deus disse que antes de Salomão não haveria outro, e depois também não se levantaria outro
igual a Salomão. Então, se Salomão é o homem mais sábio que houve sobre a face da terra, nada melhor do que ele escrever os livros de sabedoria da palavra de Deus. No capítulo 4, no versículo 29, também nós temos esta afirmação. 1 Reis 4 e 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Israíta, e Emã, e Calcol, e Darda, filho de Maol, e correu seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. E o próprio Jesus dá testemunho desta sabedoria de Salomão. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 11 e no versículo 31, Jesus diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. O próprio Jesus atesta que, tirando ele próprio Jesus, ninguém é mais sábio do que Salomão. Então, nós temos aí a idoneidade, a excelência do autor que escreveu esses dois livros. O livro de Provérbios, na sua imensa e esmagadora maioria, e o livro de Eclesiastes. Então, a Bíblia não nos deixa nenhuma dúvida de que quem está a escrever sobre a sabedoria nos livros de Provérbios e no livro de Eclesiastes é alguém que tem autoridade para escrever. E não é só pela autoridade da pessoa de Salomão. É que nós sabemos que Salomão escreveu inspirado pelo Espírito Santo. É o que diz o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Salomão tinha uma grande autoridade para escrever o que ele escreveu. Mas o que ele escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo. Não depende dele, Salomão. Apesar de ser uma grande autoridade, nós acolhemos o que ele escreveu nos livros de Provérbios e de Eclesiastes, porque isto foi inspirado pelo Espírito Santo. É por isso que nós não aceitamos o chamado livro Sabedoria de Salomão, que está na Bíblia católica, porque esse livro não é inspirado pelo Espírito Santo. Embora seja de autoria também de Salomão. Esses dois livros, irmãos, eles são livros de sabedoria. E o que é sabedoria? É importante, desde já, nós entendermos que sabedoria é algo diferente de erudição, é algo diferente de conhecimento, é algo diferente de vivência, experiência. Sabedoria é algo que difere de erudição. Os irmãos vejam bem que Salomão, como nós lemos aqui no primeiro livro de Reis, ele foi sábio, foi entendido, foi erudito. O texto nos diz que Salomão estudou as árvores, estudou
os animais, as aves, os répteis, os peixes. Ou seja, ele foi um cientista. E aí é que nós entendemos a erudição. A ciência vem do estudo. Quando nós falamos hoje em conhecimento, em ciência, nós estamos falando a respeito da erudição. As pessoas que estudam para serem versados numa área do conhecimento humano. Salomão, ele era entendido, ele era um cientista, ele examinava, pesquisava, ele era erudito. E isto não é ruim. Deus fez o homem para a ciência, para o estudo. O próprio Salomão escreveu isso lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 13. Diz Salomão: e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Deus fez o homem com cérebro, um homem com um animal racional, que tem condições de examinar, investigar, pesquisar, descobrir leis da natureza, meditar, fazer juízos de valor. O homem foi criado por Deus para pensar. É verdade, infelizmente, que muitos homens só têm a cabeça para fazer peso em cima do pescoço. Mas Deus fez o homem para pensar. E ao pensar, ele produz ciência. Ele produz erudição. Mas sabedoria não é erudição. Você pode ser PhD, pode ter feito todos os cursos, ter ganhado o prêmio Nobel e não ser sábio. Ser apenas um erudito. A ciência, o conhecimento, a erudição vem do estudar, do empenhar-se, do ocupar-se da mente para descobrir e esquadrinhar o universo que está à nossa volta. Mas isto é erudição, isto é ciência, isto é conhecimento intelectual. De outro lado, nós temos a experiência, a vivência. O dia a dia faz com que as pessoas adquiram experiências na vida e amadureçam e saibam conviver e administrar o cotidiano da sua vida com base nas experiências alcançadas. Nenhum de nós coloca a mão no fogo. Por quê? Porque um dia nós fomos colocar e nos queimamos. Nenhum de nós coloca o dedo na tomada. Porque um dia nós fomos colocar o dedo na tomada e levamos um choque. Estas experiências é um conhecimento que não é sistematizado, nem racionalizado como conhecimento da erudição, da ciência, mas é esse conhecimento prático, esse conhecimento do dia a dia, que nós chamamos de vivência, de experiência, da escola da vida. Mas este conhecimento também não significa sabedoria. Existem muitas pessoas que têm uma idade avançada, tiveram muitas experiências na vida, mas não são sábias. Pois bem, se a sabedoria não é nem esta vivência do dia a dia, este conhecimento prático, e nem a erudição, a ciência, o conhecimento intelectual, o conhecimento pelo estudo, o que é a sabedoria? E eu gosto muito de uma lição que nós tivemos do pastor João Parente, que já colaborou conosco no portal Escola Dominical. Ele costuma dizer e ensinou-nos o seguinte: a sabedoria é fazer a coisa certa, na hora certa e do jeito certo.
A sabedoria é a capacidade de tomar as decisões corretas, as decisões adequadas. Tenha-se ou não o conhecimento da vida, tenha-se ou não o conhecimento do estudo. Sábio é aquele que sabe se conduzir, que sabe se dirigir, que sabe se orientar nesta vida. E os livros de Provérbios e de Eclesiastes, eles nos ensinam precisamente isso. Como se conduzir, como se orientar nesta vida. É por isso que o título do nosso trimestre é Conselhos para a Vida. Salomão escreveu os livros de Provérbios e de Eclesiastes, inspirado pelo Espírito Santo, para nos ensinar como nós devemos nos conduzir nesta vida, como nós devemos viver aqui na terra, de forma a tomar as decisões certas, na hora certa, da maneira certa. Sabedoria é isto, é saber decidir, levando em conta o que decidir, quando decidir e como decidir. E ninguém mais do que Salomão, a quem Deus deu sabedoria para nos ensinar como nós devemos nos conduzir nesta vida. E aí nós vemos as duas características comuns dos livros de Provérbios e de Eclesiastes. Ambos estão preocupados em nos ensinar como nos conduzir sobre a face da terra. No livro de Provérbios, Salomão e os demais sábios que escreveram se preocupam em nos mostrar como nós devemos conviver com as pessoas e como nós devemos viver sobre a face da terra. O saudoso pastor Severino Pedro da Silva, ele sempre nos ensinava dizendo que o livro de Salmos fala da relação do homem com Deus, o relacionamento do homem com Deus, o anelo do homem por Deus, os benefícios que Deus faz ao homem. Já o livro de Provérbios nos ensina os relacionamentos entre os homens, como nós devemos conviver, como nós devemos passar no meio da humanidade nesta peregrinação terrena. Então o livro de Provérbios nos fala dos relacionamentos horizontais, enquanto que o livro de Salmos nos fala do relacionamento vertical. Já o livro de Eclesiastes, e o nosso comentarista, ele faz questão de ressaltar isso na primeira lição, que o livro de Eclesiastes não pode ser visto como um desencanto da existência humana, mas ele procura mostrar o sentido da vida terrena, que Salomão escreve como sendo a vida debaixo do sol. Essa é uma expressão que se repete muito no livro de Eclesiastes. A vida debaixo do sol. O que o escritor, o que Salomão procura ali escrever no livro de Eclesiastes é uma reflexão a respeito do sentido da vida terrena. E ele chega à conclusão que a vida terrena não tem sentido sem o temor do Senhor. E é o que o livro de Provérbios também fala. Quando ele vai dar os conselhos para a vida, o livro de Provérbios, ele começa com uma palavra muito forte, no capítulo 1, no versículo 7, onde diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, a sabedoria, ela só é possível se houver o temor ao Senhor.
Ou seja, se o conhecimento prático vem do dia a dia da nossa vida sobre a face da terra, se a erudição vem dos currículos escolares, do estudo aplicado nas escolas, nas universidades, nos centros de pesquisa, a sabedoria, ela vem de Deus. É Deus quem dá a sabedoria. Por isso que um diploma, ou um tempo de vida, ou experiências de vida, não podem transformar alguém em sábio. Tiago, o irmão do Senhor, ele deixa isto bem claro na sua epístola, no capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance rosto, e ser-lhe-á dada. E ainda completa no capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que do alto vem, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria vem do alto, vem de Deus. Salomão tornou-se sábio porque Deus lhe deu sabedoria. A sabedoria é algo que Deus dá ao homem. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 30, ele diz o seguinte: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. A sabedoria é o próprio Cristo. Ele foi feito por nós sabedoria. E por isso nós só seremos sábios se estivermos em comunhão com Deus através de Jesus Cristo, a nossa sabedoria, o nosso Senhor. Então, esses conselhos que Salomão vai dar, tanto no livro de Provérbios, quanto no livro de Eclesiastes, são diretrizes, direções, orientações que o próprio Deus quer nos dar. Porque a sabedoria, ela vem de Deus. Os dois livros que nós vamos estudar, como nós dissemos, são de autoria do rei Salomão. Né? A boa parte do livro de Provérbios e a integralidade do livro de Eclesiastes. Nós encontramos isso no capítulo 1 de Provérbios, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então aqui nós temos os provérbios de Salomão, né, que vão até o capítulo 24. Né? No capítulo 25, nós temos outros provérbios de Salomão, mas que foram recolhidos, escritos, compilados no tempo do rei Ezequias. Então, os primeiros provérbios que nós encontramos aqui, né, como sendo de Salomão, eles são provérbios que o próprio Salomão escreveu. No capítulo 25, nós temos provérbios, veja bem, 25 e 1. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, no capítulo 25, nós também temos provérbios de Salomão, mas são provérbios que foram escritos no tempo do rei Ezequias. Quer dizer, eram conhecidos oralmente, mas foram reduzidos a escrito no tempo do rei Ezequias.
No capítulo 30, nós temos o seguinte, no versículo 1, palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Então aqui o capítulo 30 não são provérbios de Salomão, são pensamentos deste sábio chamado Agur, que a história registra ser contemporânea a Salomão. No capítulo 31 de Provérbios, nós já temos o seguinte, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Então aqui também, Lemuel, que também é considerado um sábio do tempo de Salomão, escreveu o capítulo 31. Então, aqui nós temos a autoria do livro de Provérbios. Então, Salomão, Provérbios de Salomão transcritos no tempo do rei Ezequias e Agur e Lemuel. Também há uma discussão a respeito de alguns provérbios no final aqui dessa coletânea até o capítulo 24 de Provérbios. Existem entendimentos de que a partir do capítulo 22, versículo 17, quando se começa assim, inclina o teu ouvido e ouves as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência. Então, a partir do capítulo 22, versículo 17 de Provérbios, até o final do capítulo 24, nós teríamos palavras de sábios que não Salomão e que teriam sido escritas pelo próprio Salomão. Então seriam palavras dos sábios, como diz ali em 22 e 17, escritas por Salomão, mas que não seriam da sua autoria. O livro de Provérbios, ele é dividido em 4 partes. Né? A primeira, que iria do capítulo 1 ao capítulo 9, é uma introdução onde Salomão escreve os seus primeiros, a primeira coleção dos provérbios de Salomão, e são provérbios que são verdadeiros conselhos ao chamado filho meu. Nós vamos colocar, muito provavelmente, aí no site, um estudo do pastor Davi Santos Júnior, que é um pastor presbiteriano, um dos grandes especialistas em provérbios no país, se não o principal especialista do livro de Provérbios, onde ele fala a respeito do perfil do filho meu em Provérbios. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9, nós temos estudos gerais, né? Salomão faz verdadeiros conselhos paternais a este filho meu, que aparece aí 13 vezes essa expressão, seriam 13 conselhos à juventude que nós temos no livro de Provérbios. Depois do capítulo 10 até o capítulo 24, nós temos uma coletânea de provérbios. Aí nós temos diversos assuntos que são tratados e que seriam até o capítulo 22, versículo 16, provérbios do próprio Salomão. De provérbios 22 e 17 até o final do capítulo 24, provérbios coligidos por Salomão, mas que não seriam de sua autoria. A terceira parte do livro é do capítulo 25 ao capítulo 29, são estes provérbios coligidos, escritos, compilados no tempo do rei Ezequias. Também provérbios de Salomão, mas que só foram reduzidos a escrito no tempo do rei Ezequias. E por fim, os capítulos 30 e 31, que são os provérbios de outras pessoas, de Agur e de Lemuel. Então o livro de provérbios seria dividido em 4 partes. Uma introdução, até o capítulo 9, são os conselhos paternais de Salomão ao filho meu. A segunda parte, provérbios de várias naturezas, de vários assuntos do próprio Salomão, capítulo 10 até o capítulo 24, sendo que do 22, 17 até o final do 24, seriam provérbios de outras pessoas coligidos por Salomão. A terceira parte são os provérbios de Salomão compilados no tempo do rei Ezequias, que vai do capítulo 25 ao 29, e a última parte, que são provérbios de outras autorias, de outros autores, capítulos 30 e 31. O livro de Provérbios
como todo livro da Bíblia, fala de Jesus. E fala de Jesus como a sabedoria. Nos capítulos 8 e 9, Salomão fala a respeito da sabedoria. E até diz que a sabedoria é uma pessoa. E ali se entende que está uma descrição do próprio Jesus. O livro de Eclesiastes também é um livro de autoria de Salomão. Este sim, totalmente de Salomão. Nós encontramos ali em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Quem é este pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém? É Salomão. O livro de Eclesiastes, esse nome Eclesiastes é o nome grego do livro, né? O nome do livro em hebraico é Kohelet, que quer dizer pregador. É palavras do pregador. Então, o que nós vemos? Que o livro de Eclesiastes é uma pregação. É uma pregação onde este rei, que é Salomão, ele fala a respeito do sentido da vida. É por isso que se diz que o livro de Provérbios é o livro da maturidade de Salomão, né? O livro da meia-idade de Salomão, enquanto que o livro de Eclesiastes seria o livro da sua velhice. A tradição judaica entende que o livro de Eclesiastes foi escrito após a conversão de Salomão. Salomão teria se convertido, entendido o verdadeiro sentido da vida, se arrependido dos seus pecados e chamado todos os anciãos para mostrar o sentido verdadeiro da vida. Seria uma espécie de testamento espiritual do rei Salomão para que as pessoas não se iludissem com o mundo como ele havia se iludido, com a vida debaixo do sol. O livro de Eclesiastes é separado em 3 partes. Ele tem 12 capítulos. A primeira parte fala sobre a introdução, onde nós vamos ver a vaidade de todas as coisas, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3. A segunda parte do livro de Eclesiastes é o desenvolvimento desta introdução. Primeiro, Salomão mostra que tudo no mundo é vaidade, de uma forma introdutória. Depois ele minudencia, ele vai mostrando cada aspecto da vida debaixo do sol, da vida terrena, e em cada um desses aspectos ele demonstra a vaidade de todas as coisas. Ele faz a análise do prazer, das riquezas, dos males, das tribulações e vários conselhos práticos que vão do capítulo 4 até o capítulo 11. E por fim, nós temos a conclusão. Depois de ele ter falado de todos os aspectos da vida terrena, Salomão fala a respeito do sentido da vida. E ele conclui no capítulo 12. E a sua conclusão vale a pena lermos aqui. Capítulo 12, versículo 13 de Eclesiastes. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E como todo livro da vida, o livro de Eclesiastes mostra o Senhor Jesus Cristo de uma forma contrária ao senso. Se o que vale na vida é temer a Deus, e este é o dever de todo homem, ele nos aponta que o modelo a seguirmos é o homem que teme a Deus, e este homem é Jesus Cristo. Basta-nos, para encerrar esta introdução, falar-nos a respeito da capa da nossa revista. A capa da nossa revista tem um farol, né, esses faróis para os navios, que sinalizam os navios. É muito bonito aqui, nós vemos na capa este farol que está iluminando, né? Então o farol, ele traz orientações aos navios, às embarcações, para que elas não se percam, para que elas saibam
a quanto estão da costa, que caminho estão se dirigindo, enfim, para que elas possam chegar ao seu destino. O farol ele é muito importante porque ele é uma sinalização fundamental para dar um norte, para dar orientação, para que as embarcações não possam de maneira alguma errar o seu destino. Todos nós sabemos que uma das teorias do descobrimento do Brasil, que nós já vemos hoje, que é uma teoria furada, né? Os documentos indicam que não foi bem assim, mas muitos dizem que Pedro Álvares Cabral perdeu o rumo e estava indo para as Índias e acabou parando no Brasil. Mas nós sabemos que já era intencional. Então o farol é uma sinalização que se faz no mar, nas proximidades da costa, para que orientar os viajantes, os condutores do navio. O que é? Então, o farol é uma construção junto ao mar, geralmente em forma de torre, dotada de um foco luminoso na parte superior, para orientar navios e aviões durante a noite. O que simboliza este farol? Este farol simboliza a palavra de Deus. Simboliza o próprio Deus. Quando nós abrimos a Bíblia lá no Salmo 119, no versículo 108, versículo 105, versículo que todos nós conhecemos, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Este farol nos faz lembrar este versículo. A palavra de Deus é a lâmpada, é este farol luminoso que permite que nós caminhemos em direção ao céu. Nós também estamos no mar desta vida. O mar na Bíblia simboliza o mundo, simboliza a vida terrena, a nossa convivência, as nações do mundo. Isso que simboliza o mar na Bíblia. E em meio às tempestades, às ondas, às agitações, nós estamos caminhando para Jerusalém Celestial. E para não perdermos o rumo, para não perdermos o destino, nós temos que estar olhando para este farol, para este sinal luminoso, que é a palavra de Deus. A nossa harpa cristã, no hino de número 306, da autoria de Emílio Conde, ela diz assim, a respeito, cujo título do hino é A Palavra de Deus é um Tesouro. E ela diz assim, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Nestas palavras de Emílio Conde, nós temos a nossa revista. Este farol que ilumina é a palavra de Deus. E Salomão foi inspirado por Deus para nos deixar registrados nos livros de Provérbios e de Eclesiastes qual o caminho que nós devemos seguir, como nós devemos nos conduzir no mar desta vida para chegar ao porto da salvação, para chegar a Jerusalém Celestial. É isto que nos ensina a capa da nossa revista. A palavra de Deus é a sabedoria, é o próprio Cristo, que nos fará andar do modo certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, para chegarmos ao porto da salvação, para chegarmos a Jerusalém Celestial, para não perdermos o rumo nem a direção, e assim alcançarmos a nossa glorificação. O nosso trimestre tem 2 blocos, da lição 1 até a lição 8. Lição 1 é uma lição introdutória, mas até a lição 8 nós iremos estudar o livro de Provérbios.
Nós iremos estudar o valor dos bons conselhos na lição de número 1, as advertências contra o adultério na lição de número 2, trabalho e prosperidade na lição de número 3, lidando de forma correta com o dinheiro na lição de número 4, o cuidado com aquilo que falamos na lição de número 5, o exemplo pessoal na educação dos filhos na lição de número 6, contrapondo a arrogância com a humildade na lição de número 7, e terminaremos a lição de número 8 falando sobre a mulher virtuosa, que é o cântico final do livro de Provérbios. O segundo bloco, da lição de número 9 até a lição de número 13, nós vamos estudar o livro de Eclesiastes. Na lição de número 9, o tempo para todas as coisas. Na lição de número 10, cumprindo as obrigações diante de Deus. Na lição de número 11, a ilusória prosperidade dos ímpios. Na lição de número 13, lança o teu pão sobre as águas. E na lição de número 13, tema a Deus em todo o tempo. Que neste último trimestre de 2013, lendo os livros de Provérbios e de Eclesiastes, e aqui fica o convite e a sugestão para que os irmãos leiam todo o livro de Provérbios e leiam todo o livro de Eclesiastes durante o trimestre. Não se atenham apenas aos temas da lição. Que ao final deste livro, devidamente orientados, desse trimestre, devidamente orientado por este farol luminoso que é a palavra de Deus, que usou o sábio Salomão para nos ensinar como conviver nesta vida, eu e você possamos, devidamente iluminados, estar mais perto do porto da salvação. Amém.